O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarca em Israel um dia depois do ataque a um hospital que deixou centenas de mortos em Gaza. É impossível falar em números precisos, né, sobre vítimas, sobre o que aconteceu ontem na faixa de Gaza. A gente tem mais informações agora chegando com o Thiago Muniz. Bom dia, Thiago. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. O pouso aconteceu por volta das 5 da manhã pelo horário de Brasília. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi recebido na pista de pouso pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A imprensa internacional noticia como essa visita foi realizada às pressas, de maneira muito pouco comum para o chefe, o líder americano, o chefe de Estado dos Estados Unidos, ir para uma zona de conflito dessa maneira. Realmente uma situação bastante incomum que o presidente vá tão rapidamente ao local, mas essa foi a opção desempenhada por Joe Biden. Inclusive, se duvidava até dessa possibilidade num primeiro momento, mas o secretário de Estado, equivalente ao ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Antony Blinken, falou sobre isso e, de fato, Joe Biden chegou a Israel na manhã de hoje. Pouco depois da recepção pelo primeiro-ministro, eles foram para uma declaração à imprensa. Não dá para falar em entrevista coletiva porque eles não responderam perguntas. Netanyahu falou primeiro. Ele agradeceu a Joe Biden pelo apoio a Israel e por ter clareza moral. Netanyahu declarou que Biden estava traçando uma linha clara entre as forças da civilização e as forças da barbárie. Logo depois, Biden respondeu à altura. Ele disse que foi a Israel para mostrar onde os Estados Unidos estão localizados no conflito e passou a descrever o ato que iniciou o conflito, o ataque do grupo Hamas, e disse que não é uma hipérbole falar que o grupo chacinou 1.300 pessoas, incluindo 31 americanos. Ele falou também sobre a situação dos reféns mantidos pelo Hamas e pergunta, Joe Biden, imagine o que essas crianças estão pensando sendo mantidas reféns. Isso está além da minha compreensão. Ele também diz que a coragem, o comprometimento e a bravura do povo israelense é impressionante e diz que estava muito orgulhoso em estar no local. Joe Biden se manifestou a respeito da explosão no hospital, que foi aí o grande desenvolvimento das últimas horas na guerra. Como você disse, Carla, ainda não é possível falar num número preciso, mas está na casa das centenas de mortos, a explosão que ocorreu no hospital na faixa de Gaza ontem. Explosão essa que as forças de defesa de Israel reiteram que não teriam sido eles os responsáveis pelo lançamento dos foguetes, dos explosivos, dos mísseis que levaram à detonação da estrutura. Por outro lado, a autoridade palestina e o próprio Hamas acusam diretamente Israel. E Joe Biden se manifestou sobre o tema e disse que, pelas informações que ele dispõe até agora, teria sido o outro lado, o lado palestino, que teria sido responsável pela explosão que atingiu o hospital. Nós vamos ouvir a declaração do presidente dos Estados Unidos com a tradução da editora internacional do Band News TV, Beatriz Ferretti. Eu estou profundamente triste com a explosão no hospital em Gaza ontem. Baseado com o que eu vi, tudo aconteceu pelo outro time e não por você. Mas havia muitas pessoas ali dentro e eu também estou encorajando as equipes para proteger os palestinos que estão sofrendo com isso. Então aí, literalmente, quando ele fala em outro time, se refere ao outro lado, os palestinos, no caso do confronto. Israel afirma que houve, daqui a pouco a gente vai estender, né, essa questão, que houve um lançamento por parte da Jihad Islâmica e também pelo próprio Hamas. A visita de Joe Biden, ela vai ficar restrita a Israel, pelo menos num primeiro momento. Inicialmente, a agenda contemplava um encontro em Amman, capital da Jordânia, país vizinho a Israel, com o líder da autoridade palestina Mahmoud Abbas, o presidente do Egito Abdel Fattah al-Sisi e também com o rei Hassan da Jordânia. Líderes árabes. Seria uma maneira de fazer uma contraposição, também contemplar o outro lado do conflito. No entanto, com a explosão do hospital e a elevação das tensões, esse encontro foi cancelado. Então, no primeiro momento, Joe Biden restrito a passar por Israel nesta viagem.
Obrigada, Thiago, pelas informações. E a gente está no momento, mais um, né, desses de guerra de informação, como a gente chama. Assim como aconteceu no último conflito, nesse que ainda acontece entre Ucrânia e Rússia, uma grande guerra de informação, e agora não é diferente. A diferença com o passar dos anos é o volume de informação a que se tem acesso, o volume de imagens produzidas pelo conflito também. Desde ontem, Israel e a Jihad Islâmica, grupo aliado do Hamas, trocam acusações sobre o ataque aéreo que destruiu esse hospital. Ontem à noite, as forças de defesa israelenses postaram um vídeo do que seria um foguete disparado contra o país no mesmo momento em que a unidade de saúde é atingida. As imagens são da rede de TV Al Jazeera, são essas que a gente exibe para quem está na nossa live, mostram ali um ponto de luz que vai perdendo altitude repentinamente e aí explode na mesma região. Na publicação, as forças de defesa de Israel escrevem o seguinte: verifique as próprias imagens antes de acusar Israel. Aos 18 minutos e 59, um foguete direcionado a Israel falhou e explodiu. Às 18h59, um hospital foi atingido em Gaza. Agora, antes, um porta-voz do governo de Israel, o Hanania Naftali, chegou a admitir que o país havia bombardeado o hospital Al-Ali, mas apagou a publicação no Twitter logo depois. O que ele escreveu? Ele tinha escrito que a Força Aérea Israelense havia atacado, abre aspas, uma base terrorista do Hamas dentro de um hospital em Gaza, fecha aspas, e que vários terroristas haviam morrido. Mais tarde, esse mesmo Naftali se retratou e escreveu o seguinte: hoje cedo compartilhei uma reportagem da Reuters sobre o bombardeio de um hospital em Gaza que afirmava falsamente que Israel atingiu a unidade de saúde. A postagem, que fazia referência ao uso de hospitais pelo Hamas para armazenar armas e planejar atentados, já foi excluída e peço desculpas pelo erro. Abre aspas, como as forças de defesa de Israel não bombardeiam hospitais, presumi que o alvo era uma das bases do grupo terrorista. É sabido que o Hamas utiliza civis como escudos humanos, um crime de guerra e contra a humanidade. Esse deveria ser o foco, fecha aspas. Agora, tudo isso é muito estranho, né, Sheila? Obviamente, muito. Tudo é muito estranho, tudo muito difícil de ser confirmado, mas uma pessoa ligada a Benjamin Netanyahu, né, um agente oficial do governo de Israel, fazer uma postagem como essa é algo muito, muito grave. Agora, a Jihad Islâmica, por sua vez, negou que tenha tido responsabilidade pelo ataque e afirmou que os israelenses tentam encobrir o que chamou de um massacre cometido contra civis. Classificou as informações como mentiras e invenções. Ontem, o Hamas divulgou um vídeo do momento do ataque. É muito assustador porque é uma imagem, primeiro, da noite, né? É o céu escuro, dá para perceber que tem uma cidade ao fundo. E aí vem esse som muito alto, muito forte e muito repentino e na sequência a explosão. Nesse momento. E a gente consegue entender, mesmo quem estava de muito longe, porque a cogumelo ali de fumaça, né, que surge, laranja, obviamente indicava que algo extremamente grave havia acontecido. Inicialmente, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que o ataque tinha deixado mais de 500 mortos, pelo menos 900 feridos. Depois falou em centenas de vítimas. O fato é que até agora não há um número oficial. Ontem, os médicos do hospital concederam uma entrevista coletiva em meio aos mortos no bombardeio, numa imagem fortíssima, numa imagem dramática, que é muito o retrato desse conflito nesse momento. Acho que a gente não tem esse vídeo, né, para exibir, mas enfim. Em instantes a gente vai exibir, só para trazer aqui a imagem, né, Sheila, do que a gente vai observar. São corpos ali, em torno, as vítimas estão ali ainda, em torno dos médicos que falam nessa coletiva. Bem, logo após Estamos aqui para contar a eles e ao mundo inteiro hoje sobre esse inimigo que ameaça esses hospitais aos olhos do mundo. E o mundo não faz nada, não toma medidas dissuasivas, nem toma medidas decisivas contra este inimigo. O inimigo estava apenas recebendo uma mensagem de garantia, uma mensagem de permissão para bombardear os hospitais. E este assunto foi concluído neste dia, neste massacre brutal, do tipo que raramente vimos no mundo atual,
mais ouvimos falar naquelas épocas passadas, que contam histórias de brutalidade e o fascismo representado hoje por esta ocupação. Como se trata até de uma imagem bastante forte, né? A gente borrou ali uma parte dessas imagens, né? Logo após o ataque, países e autoridades árabes condenaram os bombardeios feitos por Israel. Houve uma reação muito forte. O Irã chamou de crime de guerra selvagem. O Egito definiu o ataque como uma violação perigosa do direito internacional humanitário. E a Autoridade Nacional Palestina falou em genocídio e catástrofe humanitária. Informou ainda que o encontro entre Mahmoud Abbas e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que desembarcou mais cedo em Israel, conforme a gente falou, foi cancelado. De acordo com o palestino Mohamed Al-Assar, que morou 16 anos no Brasil e vive a cerca de 20 quilômetros do hospital atacado, o clima no prédio onde ele reside é claro, né, de muita tensão. Tem mais de 120 pessoas no prédio, muitas famílias que saíram fugindo do norte vieram para cá. No momento não tem nenhum lugar seguro, todo mundo está esperando quando chegar a vez dele para morrer. É quase uma coisa assim. Mohamed Al-Assar contou ainda em entrevista aqui à Band News FM que os moradores do sul de Gaza não têm recebido aviso prévio de eventuais bombardeios, como chegou a ser feito nos primeiros dias de conflito. Eles ligavam e falavam, às vezes, daqui a 10 minutos a gente vai atacar, as pessoas evacuavam as casas. Nessa guerra, o primeiro dia estava assim, o segundo dia não. Agora eles estão atacando, tem ataques sem avisar. Esse é o maior problema. Por isso que os números dos mortos estão muito altos. E olha, como as notícias sobre a explosão no hospital ganharam muita força e muita repercussão ao longo da tarde e da noite, né? Quase que ficou de lado algo muito grave também que aconteceu, porque mais cedo ontem um complexo escolar mantido pela ONU na cidade de Al-Maghazi, na região central de Gaza, também foi atingido por um ataque aéreo. A ofensiva, que segundo a entidade teria sim partido de Israel, deixou pelo menos 6 mortos e dezenas de feridos. É um colégio que vinha sendo usado como abrigo por palestinos. E, repito aqui, era mantido pela ONU e esses palestinos que foram para lá depois de deixarem as próprias casas durante o conflito. Segundo a Agência da ONU para Refugiados em Gaza, todos não tinham e não têm para onde ir e não há mais lugar seguro na região.